Tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa eu encaixar direitinho aqui. Espero que sim. E como nós combinamos, hoje eu vim trazendo as cartas, né? As cartas de Jesus. Hoje eu vim falar sobre a sexta carta para vocês. E essa carta, ela traz assim até uma maneira mais científica, né? De olhar como que foi feita a criação. Então, a carta número 6, ela fala, ela explica muito sobre como nós surgimos. E é aquilo sempre que eu falo para vocês, né? A nossa célula que se encontrou com o óvulo da mulher, com o óvulo da mulher, aliás, desculpe, que se encontra com o espermatozoide do homem, e que se faz aquela única célula onde ali está gravada a sua memória, o seu DNA. E aquela célula te acompanha por toda a tua vida, não é? Então, vem explicando na carta número 6 o verdadeiro propósito dessa jornada, né? Da jornada espiritual em que todos nós estamos querendo nos desenvolver ou conhecer. Eu fiz um resuminho aqui, portanto eu estou seguindo aqui um roteiro, mas tem partes que eu quero ler para vocês também. O verdadeiro propósito, Jesus fala, que é nos livrar dessa escravidão do ego, que é o de fazer, mas é o de fazer o mais puro contato com a consciência divina. Lembra que nós falamos nas outras cartas que a consciência do ser, a consciência universal, o ser universal? Então, o destino final é o de reconhecer a sua onipresença, tanto dentro de você, como também em todas as atividades diárias. Olha que lindo, gente! Então, Jesus fala que é o que eu tenho falado aqui para vocês, que Deus habita em nós, né? Que a nossa centelha divina é o Deus que habita em nós e que Jesus é uma super mega terapia. E ele fala que o destino final nosso aqui, enquanto esses avatares, enquanto ser humano, é de reconhecer a sua onipresença tanto dentro de você, né? Quanto também todas as suas atividades diárias, em tudo que você faz, em tudo que você faz, em tudo que existe, em tudo que há, dai graças, não é verdade? Então ele tenta colocar aqui que tudo que nós fazemos tem ele ali no meio, tem a presença de Deus, tem a consciência divina. E quando ele diz isso, gente, em que tudo, tanto dentro quanto fora, é a mesma coisa que dizer em cima e embaixo, dentro e fora, em tudo que habita em nós e que está ao nosso entorno, tem a consciência divina, tá? O objetivo é chegar num momento espiritual elevado. Ele diz que você finalmente compreenda que a sua mente humana, seus desejos são finitos, acabam. E tudo isso que a gente corre atrás, que a gente chora, que a gente se descabela, se esperneia, tudo isso é finito, só que nós não pensamos nisso, né? Nós pegamos, corremos atrás incessantemente. Às vezes tem pessoas que trabalham de domingo a domingo, trabalham, é um workaholic, né? Trabalham 24 horas por dia, estão ligados, mas não pensam que tudo é finito e que enquanto você está nessa correria, você não está tendo tempo de pensar em você, de desenvolver a sua espiritualidade, de desenvolver seu campo energético, de você estar uno com o que é a consciência divina. Então aqui ele fala que vocês nunca poderão levar esses objetivos no qual nós corremos atrás. Ele diz que nós nunca poderemos nos levar à felicidade,
Tanto é, gente, que você vê muitas pessoas que têm muito dinheiro. Não estou falando que dinheiro não é bom, gente. Dinheiro é uma energia e é ótimo, porque aqui na vida terrena nós precisamos dele, né? Nós precisamos dele. Só que você vê o quanto tem tantas pessoas, gente, que possuem, que são abastados, né? E é aquela coisa de você perder o encanto que nós falamos na outra carta, né? Nós perdemos o encanto daquilo quando conseguimos aquilo, daqui a pouco se perde o encanto. Então, tudo que nós estamos correndo atrás não nos levam à felicidade, porque a partir do momento que a gente consegue aquilo, ele perde o brilho para nós. Então ele fala assim, ó, que isso nunca poderá levar você à felicidade e à realização que experimentará quando abandonar a sua individualidade e vier a consciência divina, pedindo unicamente pelo caminho mais elevado, pela vida mais abundante e pelo verdadeiro propósito espiritual, que você somente pode cumprir em seu estado terreno. Então nós estamos aqui numa missão humana, né? Uma missão humana para desenvolver a nossa parte espiritual, para desenvolver a nossa consciência, abrir nossa consciência, a nossa consciência tendo uma ligação com o divino. Então nós estamos aqui para elevarmos, para transcender, para ascender, né? Assim, enquanto contemplo o mundo, ele diz, enquanto eu contemplo o seu mundo, eu vejo uma dimensão atualmente controlada pela força do ego. E né, gente? É o que eu tenho falado nas lives, que o ego comanda os nossos pensamentos, o ego comanda a nossa fala, o ego comanda o que nós precisamos comprar, o que nós precisamos ter, de que forma que precisamos viver. Então, todas as coisas más aqui da nossa sociedade atual, inclusive assim, estão criando enormes cidades sem alma, ele diz, porque nós pensamos somente no que é matéria, no que é material, estamos nos distanciando de Deus. Então, ele pede para que a gente retome a essa consciência, né? Porque ele fala, nessas cidades enormes sem alma, surge a força do ego. Essa fonte de toda atividade que é cruel na nossa sociedade, mentirosa, pervertida, que opera nesse planeta, essa força que controla todos os meios de comunicação, essa força do ego que controla as famílias, as nações, que produz a raiva, que produz o ódio, baixas energias, né? Então ele fala que isso é demais de horrível da gente contemplar daqui, de onde ele está. É demais de horrível de se contemplar. Esses miasmas espirituais, essa parte de baixa energia e frequência. Então, ele diz que o nosso ego nos impulsiona. E a atual consciência que está impregnada, né, pelo amor às posses, aos bens materiais, ele diz que torna uma incapacidade de compartilhar com os demais o que nós temos, o que nós precisamos dar, o que nós precisamos doar. Então, ele fala que nós ficamos o tempo inteiro fazendo planejamento de modos de como ficar rico, às custas às vezes dos outros, às custas de roubos, às custas de não cumprindo o nosso trabalho com consciência, né? Não dando valor ao dinheiro que recebe, reclamando, resmungando, criticando, sendo sarcástico, rejeitando, denegrindo, olha quantos adjetivos, gerando inimizades, intolerâncias, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, falsidade, relações desonestas, onde as pessoas só pensam em se relacionar com o outro por causa do dinheiro ou para que o outro satisfaça um prazer, uma satisfação prazerosa nossa, difamação de pessoas, né? Então o ego nosso está nesse controle, e daí vem as dificuldades para
nos deslocar nessa energia, nessa frequência, com consciência, porque a nossa consciência, ela está egocêntrica, né? Ela está egocêntrica e nós não conseguimos enxergar a realidade das coisas e dos fatos. Olha só. Então, enquanto o nosso ego está no nosso controle, nós estamos produzindo tudo isso em volta, à nossa volta. Então, produzindo isso à nossa volta, como é que a gente faz, né? Para nos manter conectados com a fonte, com a consciência divina. Daí, ele fala que no momento, ele vai explicar que no momento da nossa concepção, que é aquela história da nossa célula, né? Do nosso óvulo feminino com o esperma do homem. Então, durante a nossa concepção, durante o ato sexual, quando a consciência do seu pai se elevou via espinha dorsal até o alto da cabeça e a tensão atingiu seu ponto máximo, a consciência do seu pai tocou brevemente, olha que lindo, gente, a consciência do seu pai tocou levemente a consciência divina, criando um relâmpago, uma pequena explosão que ele viveu sobre a forma do orgasmo e que após uma injeção de consciência divina infundiu-se no seu sêmen para dar vida ao óvulo da mãe. Depois a gente fala assim, né, que muitas mulheres amaldiçoam, maldizem os homens, muitas mulheres que lutam pelo feminismo, elas falam que o homem não tem um papel importante na nossa vida, né? Denigrem a imagem do homem, né? Enquanto um ser, denigrem a imagem de si próprias enquanto um ser também. Aqui Deus vem falar, né? Aqui Jesus vem falar pra gente. Então, como num relâmpago, uma explosão, após essa injeção de consciência divina, infundiu-se em seu sêmen para dar vida ao óvulo de sua mãe. Olha que lindo. Então aqui ele fala ainda que no momento da união com a mulher e a explosão de tensão do homem, no momento daquele orgasmo, reproduz o momento do Big Bang, quando a unidade da consciência pai e mãe explodiu em energias separadas e tomaram formas das primeiras partículas elétricas, assim como a matéria aleatória. A consciência pai forneceu a energia de atividade e ímpeto, e a consciência mãe forneceu ligação para dar forma, para dar substância às partículas elétricas. Gente, é quase um poema isso, né? Pode ser um pouco difícil de entender, mas quando você vai lendo, você vai degustando essas palavras, né, das cartas de Jesus, você entende quase que de forma como um poema o que ele fez, como ele nos criou. Então ele fala que esses impulsos primitivos que dão vida à forma do homem ou da mulher, né, são esses impulsos que vão dar essas formas, que vão nos fazer homens e mulheres. Então ele fala que a criação não é uma criação de matéria impregnada com consciência. A criação é uma forma visível dos impulsos originais, atraídos e reunidos em formas de entidades individuais, todas, homem e mulher, todos esses impulsos, todas essas entidades individuais, expressando facetas e combinações diversas dos impulsos originais, em uma imensidade de maneiras diferentes. Portanto, os impulsos originais são a realidade que os olhos, os ouvidos, o olfato e o tato dizem ser de matéria sólida. Porém, na realidade, são impulsos da nossa consciência, individualizados, com a finalidade de serem experienciados, compreendidos intelectualmente e emocionalmente apreciados. Olha. Então, quando você pensa que todos os nossos sentidos, né, olhos, ouvidos, nariz, né, pele, mãos, língua, que tudo isso vocês pegam e falam, a gente pensa que tem a finalidade de ser
compreendido aqui na matéria. Mas não, eu falei lá numa live dos surdos, né, que nós, falando das pessoas surdas, que nós não damos valor, gente, a tudo isso que ele nos deu. Porque a gente já não ouve mais o canto do pássaro, nós não escutamos o barulho do vento, nós não escutamos o barulho às vezes da chuva, que está caindo leve, mansa. Por quê? Porque nós estamos na matéria, nós estamos nessa parte humana, nessa parte física. Porque se nós tentarmos levar esse impulso de consciência individualizado que Deus colocou para nós, com o sentido, com a finalidade do quê? De experienciar, de compreender e emocionalmente apreciar tudo isso, coisa que a gente não faz, né? Não faz. Porque se chove muito forte, a gente maldiz. Se venta muito forte, a gente maldiz. Quer dizer, nós não somos gratos por nada. E ele fala aqui, vocês têm que compreender intelectualmente e emocionalmente apreciar esses dons, esses impulsos de consciência que foi dado a vocês. Então ele ainda diz que no momento da concepção, quando os sêmen se unem ao óvulo, acontece o acasalamento. Então os cromossomos de consciência masculina se unem ao cromossomo de consciência feminina. Esta união física da consciência do sêmen do pai e da consciência do óvulo da mãe é projetada pelo divino. É todo um projeto da divindade, do divino. Os cromossomos da consciência feminina e masculina, gente, levam gravado o padrão genético do DNA do pai e da mãe. O momento da união física desse sêmen e do óvulo é conduzido em 2 níveis de criatividade. A injeção da consciência divina se tornou sua alma. A injeção da consciência divina se tornou sua alma, corporificada na união da consciência humana. Então nós estamos aqui com a injeção da consciência divina. Então o corpo físico foi criado, impulsionado pela consciência Pai, Mãe e Vida, a qual controlou a atividade e a ligação das células conscientes. Olha só, então aqui a consciência pai, mãe, essa junção, deram origem a uma única célula, a vida, tá? Que é sempre o que eu falo, que quando nós fazemos algumas terapias aqui, e elas estão ligadas às terapias quânticas, né? Eletromagnéticas, quânticas, quando nós trabalhamos com essa energia, gente, eu estou falando dessa única célula principal que está em você, que foi criada através do sêmen do seu pai e o óvulo da sua mãe, se juntaram para dar uma vida. Ali nessa única célula com a vida está todo o seu DNA, está todo ali o seu consciente, a sua memória. Então, através dessa única célula consciente, ela vai produzindo gradualmente o crescimento e desenvolvimento do seu corpo físico, ou seja, de mais consciências, de mais células no seu corpo. Entendeu? Então, realmente a consciência tornada visível, porque ela formou meu corpo físico. Olha que projeto maravilhoso, gente. Olha que terapia maravilhosa. Então, através dessa única célula, foi se criando outras células com memórias, com consciência, da qual ela se torna visível através do meu corpo físico. Então, quando a consciência tornada visível em cada nível do meu ser, ela se torna isso tudo que eu sou e nada mais. Então, é a consciência visível da consciência divina. Olha como nós somos divinos, gente. Daí eu pergunto, por que existem pessoas que tentam o suicídio? Por que existem pessoas que vivem na depressão, que vivem na ansiedade, que vivem doentes?
Porque existem pessoas que só veem o lado escuro da coisa. Olha a poesia que eu acabei de falar para vocês. A injeção da consciência divina através da consciência pai, porque o pai é uma consciência individual, a mãe, que é outra consciência individual, juntaram-se. Foi uma explosão aquele encontro que originou-se uma única célula com todo o seu DNA ali, né? Com todo o seu DNA ali, com toda a sua memória ali, com todas as suas informações ali, como se fosse um computadorzinho. Muito mais. Gente, a célula é muito melhor do que o computador. Ela tem muito mais capacidade do que um computador. Como é que pode isso? Só através de uma consciência divina, né? Então, tudo isso que ela se formou numa única célula, a partir dessa única célula foi se formando outras, no qual se tornou visível quem eu sou hoje, quem você é hoje. Através dessa consciência ter se tornado visível. Então, a alma apareceu assim como uma chama inviolada, né? Metaforicamente falando, uma chama inviolada. Vida, pai e mãe. Por que essa chama? Lembra quando tentaram clonar? Tentaram clonar a Dolly lá, a ovelha, conseguiram clonar a ovelha, né? Tentaram clonar um ser humano, mas não conseguiram fazer com que esse ser humano tivesse vida. Por quê? Porque a alma apareceu como uma chama inviolada. Inviolável. Aquilo lá é a consciência divina. Consciência divina o homem não constrói. A consciência divina o homem não reproduz. Entenderam? Olha aqui então o que eu estou dizendo para vocês, gente. Então, as pessoas que estão nessa vibe de depressão, nessa vibe de ansiedade, nessa vibe obscura da vida, que nada dá certo comigo, só comigo que não dá, com todo mundo dá. Veja a poesia dessa carta que Jesus fez, que Jesus deixou. Veja a poesia. A injeção da consciência divina se tornou a sua alma, corporificada na união da consciência humana do sêmen e do óvulo. O corpo físico foi criado, impulsionado pela consciência pai, mãe e vida. Essa explosão deu origem a uma única célula que deu a vida a você, que deu a vida a tudo que está ali projetado, memorizado da sua memória, da sua vida, do seu DNA. E daí, essa única célula, ela controlou a atividade de todas as outras ligações conscientes, ou seja, a partir dela foram sendo produzidas outras e outras e outras células em crescimento, em desenvolvimento, que acabou uma consciência se tornando divina, visível. Quem? Eu, você. Essa consciência divina acabou se tornando visível e se transformou em mim, em vocês. Então a alma apareceu como uma chama inviolada, vida, pai e mãe. Olha que lindo, gente. Daí quando a pessoa pensa em tirar a própria vida, né? Você vê o quão divino foi, como Deus nos criou e como que você se acha no direito de tirar a sua própria vida, para se excluir, para se manter afastado de uma dor. A sua dor não vai acabar tirando uma vida. Às vezes as pessoas tentam tirar a própria vida porque acham que a dor vai acabar, vai cessar, mas é o contrário. Se você tem um padrão de viver aqui 80, 50 anos nessa vida terrena, porque você tem um propósito que você precisa descobrir, porque você tem uma missão, não adianta você tirar a sua vida porque você vai viver em algum lugar aí, vagando, não sei, na fé que vocês possuem, no que vocês acreditam,
Mas eu acredito em vida após a morte e já li muitas cartas psicografadas de suicidas falando que eles viveram até pior do que quando estavam aqui, porque eles tiveram que terminar o propósito de tempo de vida deles, onde eles estavam, em meio a limbo, em meio a... E diz que as pessoas não rezam para eles, que a família esquece muito rápido. Olha a tristeza, gente. Então, continuando aqui, isso é um papo para outra coisa. Então, a vida, né? Essa vida, essa alma, pai, atividade pai e mãe, ela está profundamente entrelaçada desses impulsos físicos, que é atividade, ligação e repulsão. Isso se converte na sua individualidade, nas personalidades terrenas. Gente, ele vai falar aqui de como que é que nós nos montamos, como que a nossa personalidade é criada, a nossa consciência é criada. Então ele faz que, incorporados nos transcendentes impulsos de vida da consciência divina de pai e mãe, esses impulsos de consciência carregam o processo de criação da minha consciência física e se tornam força impulsionadora da minha personalidade. Juntos, atividade e ligação, tá? Porque aqui ele vai falar muito de como foi criado o nosso ego. Como que foi criado esse ego? Então ele fala que a consciência universal, como a sua alma, permanece inalteradas no silêncio, na quietude e do equilíbrio do espaço. Ou seja, quando nós falamos o que é em cima é embaixo, o que é dentro é fora, nós estamos falando disso, gente. Nós estamos falando da consciência universal que permanece para sempre. A partir do momento que somos criados, ela permanece para sempre em equilíbrio no espaço. Os impulsos primitivos, portanto, ela é imperceptível nesse espaço. Então, quando a partir do momento que nós nos criamos essa consciência divina, o nosso equilíbrio, né? A nossa energia, a nossa consciência universal, ela permanece para sempre em equilíbrio no espaço, no universo, nesse campo. Então ela é imperceptível. Nesse mesmo espaço ela é imperceptível, porque ela está vibrando junto com frequências, ali pelo espaço. Os impulsos primitivos da atividade, ligação e rejeição, elas trabalham juntos numa dimensão visível, aparecendo aos seus sentidos como forma de eletromagnetismo. Então, da forma com que nós interagimos com as outras pessoas, com a energia que eu passo para as outras pessoas. Então, tanto a consciência universal como a minha alma permanecem inalteradas no silêncio e quietude do equilíbrio no espaço. Por isso que a gente fala que nós estamos em cima e estamos embaixo, no vórtice e na matrix. Então a criatividade da consciência terrena, a nossa criatividade terrena aqui, toma lugar no espaço e tempo e nas frequências vibratórias variáveis da consciência nossa materializada. Assim a gente assume uma forma, gente, viva e continua a existir em duas dimensões. Só que nós não temos essa consciência aqui, ó. Você começa a ter essa consciência a partir do momento que você vai estudando, você vai lendo, em que você vai desenvolvendo o seu lado luz, em que você vai deixando para trás esse ladinho aqui sombra, que ele sempre vai existir. O lado sombra, ele faz parte da nossa história de vida, do nosso corpo humano, do nosso corpo energético. Mas só que nós estamos vivendo, gente, em duas dimensões. Olha que lindo. Então aqui ele fala, ó, uma invisível, uma dimensão que nós estamos vivendo, ela é invisível, a consciência divina que começou em nós. A outra visível é tudo que o ser humano pode sentir, compreender, desenvolver espiritualmente e etc. Então, quando eu começo a desenvolver meu lado espiritual
elevando minhas frequências vibratórias, tá? As consciências vibratórias da minha consciência humana, tá? Então, quando eu vou desenvolvendo até o plano espiritual, é para que essa outra dimensão em que eu estou vivendo... Vocês já não viram vários vídeos aí, gente? Erros na Matrix? Quem já viu? No YouTube, vocês podem buscar que existem vários vídeos falando sobre erros na Matrix. Então, aqui nessas cartas, gente, ele comprova que nós vivemos em duas dimensões. Uma é invisível, que é a consciência divina, e a outra é visível. É tudo que eu sinto, que eu compreendo. E quando eu começo a desenvolver essa frequência, essa parte espiritual, a minha frequência vibratória, gente, ela vai chegando até o plano espiritual, até essa outra dimensão em que eu estou vivendo. E daí eu posso ter um deslumbre, né? Um vislumbre, aliás, de entendimento entre essas duas consciências. Eu começo a entender, eu não começo mais a ter um colapsar. Por quê? Porque eu estou vibrando, né, na frequência em que o meu eu está vivendo na outra dimensão. Isso aqui não sou eu que estou falando, gente. Isso aqui está escrito nas cartas de Jesus. É Ele que está falando. Ele que está explicando como nós fomos criados. E daí, eu estou lendo aqui também que eu fiz o resumão, porque a sexta carta são 26 páginas, gente, da carta. Então, ele fala que enquanto esse processo de iluminação é gradual nas pessoas humanas, nessa consciência humana, então, conscientemente, a dimensão invisível, ela vai se tornando visível, às vezes, conscientemente. Por enquanto é inconsciente, nós não sabemos. Vamos partir da premissa em que nós não sabemos disso que nós estamos falando agora. Porém, a partir do momento que eu tomo consciência, esse desenvolver dessa iluminação, ela vai ser gradual. Então, a minha consciência elevada, ela vai trabalhar conscientemente. Quer dizer, eu sei qual amor eu quero hoje. Né? Eu sei qual amor eu quero trabalhar hoje. E esse amor e esse trabalho que eu vou fazendo gradualmente de elevação da minha consciência, que é a expansão da consciência que a gente fala, eu vou fazendo de forma consciente. Tanto na dimensão invisível, quanto aqui na visão visível, na minha consciência humana. E aqui, gente, depois ele dá... ele fala que a consciência individualizada, mais elevada e perfeita são as formas criadas na mente. Quanto mais baixas são as frequências de vibração, mais separado você está da perfeição universal do amor, que são as formas criadas na mente, individualizada, quer dizer, o meu egocentrismo, né? O meu ego trabalhando. Então eu fico trabalhando, eu fico caminhando através do impulso do meu ego, dos impulsos do meu ego. E aqui explica também, gente, através disso, o quanto que as nossas crianças hoje, elas estão sendo, como que eu diria, judiadas pelos pais. De que forma? Eu vou explicar aqui, ó. O ego controla o desenvolvimento do feto. Olha só, desde onde vem nosso ego, hein? Tanto é que a gente fala, não existe eu excluir meu ego, porque o ego faz parte de mim. É como se ele faz parte de mim, ele está em mim. Eu não tenho como excluir o ego. Falar, a partir de agora eu não quero mais conviver com meu ego, insuportável. Não, não é isso. Mas assim, sempre que eu vou aplicar minhas terapias aqui com clientes, quando eu vou me preparar mentalmente, eu peço que meu ego se afaste. Que ele se afaste, porque agora quem está aqui sou eu.
o meu eu verdadeiro, a minha consciência universal, a minha consciência crística, né? Que é todo o poder de amor para que eu possa passar para aquela pessoa. Ai, terapeuta cura, terapia cura, psicólogo cura. Ninguém cura, gente. Tá? Ninguém cura. Isso é uma consciência que nós precisamos ter. O que você é nessa consciência humana? Você é ferramenta. Ferramenta para que a pessoa do outro lado consiga enxergar, ver o que ela precisa fazer para ela se curar. Mas não adianta também eu ficar lá só ouvindo, fale, e que mais? Como você se acha? Como você se sente? Eu tenho que dar caminhos, né? Tudo bem, como que você se sentiu? E se você tivesse se sentido de outra forma, como que seria? E se você tivesse feito de outra forma? Ou se você tivesse olhado por outro prisma? Ou se você mudasse o foco? E se você mudasse o foco do teu olhar, como seria? Como teria sido para você? Então, terapia, psicólogo, psicanalista, médico, ninguém cura. Ninguém cura, ponham isso na cabeça. Quem se cura é você mesmo, porque como diz no começo da carta aqui, você é a consciência divina, você é a consciência universal. E aqui ele fala, olha, vou voltar aqui no meu resumo um pouquinho, lá em cima, onde ele fala assim, ó. Essas cartas apresentam um conhecimento que as pessoas ao longo dos séculos têm desejado obter, porém não receberam, porque o seu conhecimento científico mundial não era suficiente para capacitá-las a compreender. Foi assim quando eu estive na Palestina, na pessoa de Jesus, e expliquei a verdade da existência universal. Então aqui, ó, ele fala o pensamento positivo, quer ver? Todas as coisas abençoadas e generosas serão manifestadas em você, em sua vida, à medida que você compreenda que o universo inteiro é consciência universal, transcendente, tornada visível quando ela toma forma material através da atividade do nosso ego. Então, quando toma a forma... Que isso vem agora, o que eu vou explicar para vocês, como é que o nosso ego, ele vem ao mundo, gente. Como é que ele nasce. Para você ver que isso a gente aprende em psicanálise, em psicologia, neuropsicopedagogia. Você sabe? O ego, ele vem... Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Então, ele fala do ego que ele nasce. Ele já começa a nascer naquele serzinho, naquela célula primeira que eu falei para vocês, que foi implantada. E quando eu falo aqui, às vezes, nas lives, eu falo assim, gente, tudo tem consciência. Essa cadeira tem consciência, esse banco tem consciência, meu notebook tem consciência, entendeu? Tudo tem consciência. É isso que ele está falando aqui nessa carta. A consciência universal. Nada nesse mundo foi feito sem energia e sem consciência. E se você começar a pensar que tudo que você projeta no vórtice, na tua mente, você projeta fora, porque tudo que é dentro é fora, tudo que é em cima é embaixo. É onde ele falou que nós vivemos uma consciência universal que está no universo. Nós vivemos em duas dimensões, que é onde aparecem vários vídeos mostrando a falha na Matrix. Porque nós vivemos em duas dimensões, a invisível, que é a consciência universal, e a visível, que é a consciência humana. Então aqui fala, vou contar para vocês, hein? O ego controla o seu desenvolvimento desde o feto, na união do sêmen e do óvulo, do homem e da mulher. Então o novo pequeno ser, então, formou-se aquela explosão onde se criou uma célula, a principal que nós carregamos até hoje, onde nela foi projetada, memorizada todo o seu DNA, toda a sua memória, tá? Todo o seu DNA está nessa célula que te acompanha e vai te acompanhar
até você finalizar aqui. Então, essa explosão que teve já formou um novo pequeno ser de imediato, que é o eu. Então, meu pai e minha mãe fizeram, eu já me tornei o eu. Então, esse eu sente satisfação, insatisfação dentro do útero da mãe, dependendo da sensação de conforto, mal-estar e do que ocorre com a própria mãe. Por isso que nós falamos, gente, quando a pessoa está grávida, quando a pessoa concebe um novo ser dentro do seu útero para nutrir, ela não está nutrindo somente de nutrientes do próprio corpo, ela está nutrindo aquela única célula que ela vai levar uma memória para a vida dela inteira. Uma única célula, que essa célula que eu expliquei lá em cima, a partir dessa célula, ela com a sua força e vibração, ela foi criando as outras. Quer dizer, então ela vai projetando nas outras o que ela é naquele momento e o que as outras vão ser. Então, conforme o que a mãe pensa, do jeito que a mãe age, do jeito que a mãe se comporta, do jeito das palavras que são proferidas, dos sentimentos que ela recebe, que ela aceita receber, é do jeito que essa criança, que esse eu vai se nutrindo, tá? Então, daí ele fala assim, ó, quando você nasceu, ao ser separado do útero, né, que o guardava quentinho, seguro, bonitinho, seus instintos de sobrevivência impregnados com profundo conhecimento original do ser criado, porque nós somos o ser criado, tá? Então, existente em cada célula viva, olha só, existente em cada célula viva do teu corpo, o levar a respirar. Então, a partir do momento que eu saí, eu já saí num vazio, num sentimento, numa sensação de vazio, de perda emocional. Quando a criança sai de dentro da mãe, ela já sai numa sensação de perda emocional, do vazio, com necessidades físicas, porque ela ali ela estava quentinha, ela estava segura, ela estava sendo nutrida de todas as formas. Agora ela já perde tudo isso. Pensa assim, ela já sai num vazio. E daí, a partir do momento que ela sai no vazio, daí nasce o choro do seu ego. Então eu preciso chorar para conseguir alguma coisa. Quer dizer, já veja desde onde nós brigamos para ter alguma coisa, né? Para conseguir alguma coisa. Então, o choro vai fazer com que essa criança reivindique o que ela precisa. Saí aqui do útero da minha mãe, e aí? Tô precisando de calorzinho, tô precisando de leitinho, e aí? Tô com fome, não sei o que eu tô sentindo. Então, quando chorava, a mãe vinha, a mãe pega, a mãe amamenta, e era satisfatório, era aconchegante, né? Tanto física e emocionalmente para a criança aquilo. Quando suas necessidades dessa criancinha, desse serzinho, era completamente satisfeita, né? Ela podia voltar ao estado de equilíbrio, que era o sono. Qual que é o estado de equilíbrio de uma criança? O sono, dormir. Era o estado de equilíbrio. Gente, eu falei lá no começo que aí nós vamos conseguir entender o que está passando essas crianças hoje, tá? Quando você desperta desse equilíbrio, sente uma sensação de segurança. O equilíbrio agora estava dividido em conhecimento mental e emocional. O que eu sinto e o que eu penso. Porque eu já sou uma consciência. Eu já sou um ego. Certo? Então você recordava... Você tinha assim a recordação que sua mãe e seu leite representavam uma satisfação da sua necessidade de segurança. E assim você chorava de novo, não é assim que o bebê faz? Quando eu percebi que, olha, eu chorei, mas daí minha mãe veio, me pôs perto do peito, me alimentou, me amamentou, né? me acolheu, me deu amor, me deu segurança. Então, quando eu acordo do meu equilíbrio, que é o sono, eu vejo que eu lembro assim, gente, de novo, o que está acontecendo comigo? E vou chorar de novo, para que minha mãe, ligeirinha, ela venha me dar aquela sensação de satisfação, de segurança. Então, as suas necessidades enquanto criança, ela era
satisfeita rapidamente. E assim se desenvolve o impulso do ego. Porque o ego já está trabalhando ali. Então ele sabe que a cada impulso dele existe um movimento diferente para satisfazer ou não satisfazer as minhas vontades. Enquanto pequenininho. Por isso que a gente fala, a criança desde que nasce, ela já comanda a mãe e o pai, não é? Então, através desses impulsos do ego, você às vezes chorava e humanamente sua mãe e o pai falavam assim, deixa ele chorar um pouquinho, não tá na hora dele mamar, não é? Daí o que acontecia com o euzinho aqui, o meu eguinho aqui? Ele falava, puxa vida, eu chorei e ninguém veio correndo agora me atender, por que será? Daí o que acontece? Minha consciência humana, ela tem que se adaptar. Então ela tem que perceber que esses impulsos, que essas vontades, nem sempre vão ser satisfeitas imediatamente, né? Então eu vou tenho a necessidade de adaptar o meu ego, de adaptar o euzinho que eu sou. Então eu vou chorar, opa, cadê minha mãe? Não veio? Cadê meu pai? Não veio também? E agora? Como é que eu faço? Vou chorar até alcançar, porque o meu ego, o meu euzinho vai ter que se adaptar, que nem sempre que eu choro ou eu quero, eu vou ter. Tá ligado, gente, o que tá acontecendo com os menininhos do Brasil Varonil? Vocês estão linkando alhos com bugalhos? O que acontece hoje com as crianças? Com os impulsos do ego que ela tem? Então é assim, eu quero, tó filhinho. Eu quero, tó filhinha. Eu quero, tó filhinha. Mas você já tem, eu quero mais, tó. Esse ego, esse euzinho, ele não está sendo forçado a se adaptar às circunstâncias do mundo, da vida, em que vai chegar na cara dele e falar, não, você não é o melhor, não, você não serve aqui, não, você não pode comprar isso aí, não. Vocês estão entendendo? Então, o que está acontecendo? Hoje, as pessoas... Mas eu não estou falando que não é legítimo isso não, gente. Isso na criança é legítimo. Isso na criança, tá certo que no meu tempo falava assim, se abrir a boca para pedir alguma coisa em casa, conversa. É chinelada, não era assim que a gente... Agora, isso na criança é legítimo. Só que precisa ver o que eu estou fazendo com essa criança. Eu, mãe, pai, o que eu estou fazendo com essa criança. E às vezes, pela falta que eu faço em casa, porque eu trabalho, então eu trago presentes. Porque eu trabalho, então ao invés de eu dar qualidade para os meus filhos, eu dou quantidade. Quantidade de presentes, quantidade de sim, quantidade de fique livre à vontade, quantidade, olha, vou respeitar a sua individualidade, sua intimidade aí no quarto. Gente, eu participei de grupos, né, de mães com filhos drogados. Então, o que eu vi, podem até me massacrar aqui nessa live, gente, não interessa. A minha opinião é minha opinião. O que eu vi lá foram mães dando demais reservas para a intimidade dos filhos. Tipo assim, meu filho fechou a porta. Não, ele está na intimidade dele. É lá que acontece a droga, é lá que acontece o homossexualismo, é lá que acontece tudo. Porque quem vai mostrar droga, quem vai ensinar outras coisas para o teu filho é o melhor amigo, é quem está mais perto. É o melhor amiguinho dele. Então, mães, aqui não sou eu que estou falando, está aqui na carta de Jesus, gente. Ele falando, o impulso do ego, ele é natural, ele é legítimo nas crianças, em nós também. Porém, eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Ele fala assim, então se você chorava e não se satisfazia porque sua mãe não vinha correndo, né? Falar, não, olha, ele mamou faz 1 hora. Eu vou esperar mais 2, porque o médico não fala, alimente de 3 em 3 horas. Tá.
Daí você escolhia a raiva e chorava com mais força. Ou então você escolhia a aceitação. Você se acalmava e ficava esperando. Sua escolha e reação dependia da característica do impulso do seu ego, que estão gravadas na sua consciência ao nascer. Né? O impulso do seu ego. Quer dizer, uma mãe que de repente ela não tem um limite, só quero, venha a mim e nada a vosso reino. O pai também, que tem um descontrole, ou qualquer situação que a mãe não aceite, tá gravado ali, gente, na sua consciência. Por isso que eu falo, antes de você nascer, mas o feto não escuta, ele não tem nem orelhinha ainda. Não é a orelha que você escuta, é através da consciência que se formou ali. Só o pensamento da tua mãe e do teu pai de se juntarem já se está formando uma nova consciência, tá? Que só vai se materializar através do encontro do óvulo e do espermatozoide. Entenderam? Então a consciência já está ali. Então quando eu falo na constelação que tudo que nós estamos às vezes pregando, que nós estamos repetindo padrões, é porque tudo já está na minha consciência, já programado, projetado. Às vezes a gente faz as coisas, não sabe por que fez, fala assim, não sei por que eu fiz isso, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Já está ali gravado, projetado, impresso, imprimiu ali naquela consciência, tá? Então ele fala que nenhuma das formas do impulso do ego deve ser condenada ou julgada. Não deve. Elas são resultado natural do fator criativo do ego, que assegura a individualidade de cada pessoa, tá? Então, o ego, ele é esse guardião da individualidade de cada pessoa. Só que o nosso ego, o impulso do ego, ele age para nossa sobrevivência, para nossa autoproteção, o tempo inteiro. Então não tem aquilo que você fala, gente, tô morrendo de calor aqui. Não tem aquilo que você fala, às vezes assim, você vai viajar, você atravessa uma rua sem olhar dos dois lados. Por quê? É ele ali te falando, para aí, né? Que ele cria o medo. Então, para aí, olha dos dois, quer morrer, meu? Então, agora olha, atravessa, não é assim que acontece? Então, é uma autoproteção, é uma necessidade que a gente tem de segurança, de se autoproteger, de estar ali com cuidando da nossa individualidade, tá? Agora, por outro lado, o impulso do ego, quando o eu, o primário, o indivíduo, está gravado somente a necessidade de autossatisfação e sobrevivência. Nesse ego também está ali a autossatisfação, por isso eu compro, eu preciso comprar, eu preciso adquirir, eu preciso ter, eu preciso, né, ter um carro melhor que o outro, eu preciso ter uma casa melhor do que o outro, eu preciso ter roupas melhores do que o outro. Então, e a questão da sobrevivência, pura e simplesmente. Eu estou dando uma pincelada na carta, gente, porque a carta ela é 26 páginas. Então, gente, quando nós, quando a dor, o sofrimento, quando a pessoa não está consciente, ela está inconscientemente programada, por fortes hábitos egocêntricos, e a pessoa vê, nossa, eu não consigo largar disso. Atos de comportamento, de pensamento, não é? Que são as nossas crenças limitantes que estão ali já. Ela encontra dificuldade de viver de todas as formas e maneiras com os outros em harmonia, porque uma pessoa que tem muitas crenças limitantes, uma pessoa que tem pensamentos negativos, limitantes o tempo inteiro, só pensa o lado negro do negócio, o tempo inteiro você vai ter dificuldade de estar na presença de pessoas assim. É difícil lidar, né? Eu vejo como exemplo o meu pai. O meu pai é uma pessoa que ele foi criado, ele foi gerado num ambiente de escassez, quer dizer, não bem assim, tá? Ele foi gerado num ambiente de dinheiro, de grana, tá? Só que esse dinheiro, essa grana, não chegou até a fase em que ele era um menino. Então, ele vive no lado sombra dele o tempo inteiro. Ele não quer desenvolver o lado luz dele.
Então, tudo que ele vai fazer, ele pensa o negativo, ele pensa o que vai dar errado, ele nunca pensa o que vai dar certo, o que vai ser feliz, o que vai ser bacana, né? Ele pensa em tudo que pode acontecer de desgraça na vida dele, assim, não gosto nem de falar essa palavra, mas ele só pensa nisso. Mas daí, agora, como chegou a idade, quando chega a idade, você vai tendo, você vai querendo se desenvolver espiritualmente, que é normal, natural. Ele não, ele estacionou. Porém, a idade fez para ele com que ele ouvisse melhor. Por exemplo, a mania de maldizer todas as pessoas, que ninguém presta, ninguém vale nada, ninguém isso, ninguém aquilo. Então, quando ele fala isso na minha frente, agora já não fala mais, eu falo assim, escuta, e o senhor? O que será que as pessoas pensam do senhor? Será que elas acham que o senhor presta, que o senhor valeu alguma coisa em vida, que o senhor fez por merecer? Então daí ele fechou a boca agora, entendeu? Então ele não fala, não fica falando na minha frente isso. Então, não estou falando mal do meu pai, gente, entendam isso, eu estou dando um exemplo que eu tenho, que é um exemplo meu, né? Por muito tempo na minha vida eu carreguei essa impressão dele na minha célula de olhar sempre para o lado do copo mais vazio, né? Do copo mais vazio. Então, da falta E hoje em dia eu ainda luto com essa coisa de escassez, eu luto com alguns pensamentos que vêm, daí eu vou lá, eu no EFT, vou eu lá na formação, na calibragem do meu corpo. Então, gente, essa carta aqui que Jesus fala, ele vem mostrando como que ele nos criou. E daí você põe aqui como é que as pessoas ainda pensam em não colocar uma vida no mundo. Ou como que as pessoas ainda pensam em tirar a vida. Porque é um verdadeiro poema aqui a criação que ele fez. E tudo que nós falamos, quando você vê um vídeo, o erro na Matrix, é o que ele está dizendo aqui, que nós vivemos em duas dimensões. Nós vivemos a consciência universal, nós estamos com a nossa energia vagando aqui no universo, que é uma Maureen Suzy vagando ali em cima no vórtice, no universo, tá? E a consciência humana, que é essa que está aqui na Terra. Então, que a partir de tudo aquilo que cresceu a partir daquela célula principal, me fez uma consciência humana visível, que é esse avatar que habita aqui em mim hoje. E isso tudo, gente, eu acho lindo, lindo de ler e de ver, né? Porque eu falo assim, Jesus e Deus são os melhores terapeutas. Então, quando eu falar isso você está falando, você vai tirar cliente de psicólogo, de terapeuta. Pelo contrário, gente, nós somos, se você acredita numa energia maior, na sua consciência universal, você sabe que você está aqui para ajudar mesmo. Porque as pessoas vão precisar de você, vão procurar por você. Mas porque você dá um caminho com flores para que essa pessoa consiga enxergar o quão maravilhosa é a vida que ela tem, é a vida que ela é. É o que ela é, aquele ser, né? Aquele ser universal. Então, a dor e o sofrimento, gente, ela surge da concordância ignorante do impulso do ego e vão persistir até que a minha verdade da existência compreenda aquilo e os princípios geradores de tudo isso comecem a guiar o meu inconsciente a hábitos conscientes em busca do que é o principal, que é essa busca espiritual. A partir dessa busca espiritual, nós começamos a vibrar mais alto para entrar em consonância com aquele eu, com aquela Maureen que está lá em cima vibrando. Linda, maravilhosa, pura, plena, né? Sou eu que estou lá em cima vibrando. Lá eu estou vibrando numa frequência altíssima
E então, agora que eu tenho consciência que eu vivo, que eu moro em duas dimensões, eu tenho que vibrar cada vez mais para chegar na mesma frequência que aquela Maureen lá está. Entenderam? Então, o único propósito do impulso do ego é trazer a felicidade e contentamento individual para a gente, satisfação da necessidade, intimidade, independência, segurança, paz, tudo direcionado ao quê? A minha sobrevivência, ok? Então, ele fala ainda aqui que não há nada de mal no impulso do ego, que nós não vivemos separados do nosso ego, certo? Só que ele é um instrumento necessário da criação. É o indivíduo por si mesmo quem provoca esses desequilíbrios da vida, de dar impulso ao ego e deixar que o impulso, que o ego controle a minha vida. Então, quando eu dou esse desequilíbrio à minha vida, eu aceito julgamentos das pessoas, eu aceito que as pessoas me ofendam, eu aceito que as coisas não deem certo para mim, eu aceito que eu seja infeliz, eu aceito que eu envelheça, eu aceito, sabe? Então sou eu que coloco em desequilíbrio a minha vida. Sendo que se eu mantiver esse equilíbrio, lembra? O equilíbrio, o meu corpo vai se adaptando. Olha, eu quero aquela caminhonete lá maravilhosa, último tipo. Poxa, mas nesse momento não dá para eu comprar? Eu quero, não interessa, vou roubar, vou fazer. Não, eu vejo a caminhonete, mas o meu corpo se adapta. Eu entro em equilíbrio de novo. Lembra o equilíbrio do sono, do bebê? Eu começo a entrar em equilíbrio novamente, né? Eu entro em equilíbrio e percebo o que requer de mim. O que se requer de mim para que eu consiga comprar aquela caminhonete que eu quero e que eu vi? O que se requer de mim, corpicho? Vamos perguntar, né? E não vou ficar sofrendo, porque tudo que tiver que vir, vem. Tudo que tiver que vir, porque eu estou entrando nessa frequência que está lá no vórtice. Eu falo, você tem na sua imagética toda a ideia do que você quer, do que você... eu quero uma loja, eu quero uma mansão, eu quero um carro lindo, eu quero a minha vida assim. Gente, imaginar, colocar no papel, não tem limite. Você pode imaginar, porque tem pessoa que fala assim, eu quero uma casa nova, mas eu não vou pôr piscina porque, eu não vou... Será que eu vou dar conta de pagar um limpador? Olha a escassez. Eu boto lá no papel que eu quero uma mansão com uma piscina imensa, com uma pista de corrida em volta. Não tem limite para você imaginar. Joga! Então isso, quando a gente põe a lápis no caderno e joga e fala o que se requer de mim para que eu consiga alcançar tudo isso que eu quero agora. O que se requer de mim? E espera! As respostas vão vindo. Pode ser rapidamente, pode ser devagar. Tem coisas que eu consegui, eu demorei 1 ano e meio para conseguir, tá? Mas na fé, acreditando naquela Maureen que está lá vibrando lá em cima e que Jesus fala nessa carta, né? Porque até então eu falo assim, não existe, não existe. Como que não existe, gente? Ele é o poder máximo da inteligência. O que não existe é cientistas e médicos e terapeutas e nada que cheguem à inteligência universal, divina. Nisso que não existe. Agora, esse ser invisível, né, que você acredita, ou tem gente que não acredita, né, mas na hora do ver a avó pra Greta, né, começa a pedir socorro. Então, esse sim é o supremo do universo. E ele nos ensina aqui. Então, gente, quando eu chego nessa vibração, é esse momento que eu falo, tudo que eu penso aqui na Matrix, eu quero um estalar de dedo, se eu não consigo, eu fico que nem o bebezinho lá. Não vieram suprir a minha necessidade, e agora? Eu choro com raiva, né? Nossa, me ofenderam, e agora? Eu choro com raiva? Eu ofendo a pessoa? O que eu faço? Muitas vezes na minha vida eu já fiz isso. Me ofenderam, vou lá e escrevo o que eu tenho que dizer. Mas isso eu percebi que não me torna melhor do que ninguém, sabe por quê? Porque eu tenho pena de quem escreveu, ou de quem me falou, ou de quem. E pena é um sentimento doído, né, gente? Pena eu não quero ter também. Então, o que você faz? É não se permitir sair do seu equilíbrio.
tá? É se adaptar às coisas. Sabe por quê? Porque aquela consciência humana não sabe ainda o que está falando. Aquela consciência humana é imatura, está na imaturidade do ser. Então, quando eu estou estudando, crescendo, ou vendo, sabe? Você vai buscando. Eu também não estou dizendo que eu sou melhor, gente. Eu só estou passando para você o que foi combinado de eu fazer essa leitura e uma interpretação minha das cartas de Jesus para vocês, tá? Que é o que ele está dizendo aqui. Daí ele vem falando, a criança, nada sobre. A criança, gente, nós não podemos julgar nem criticar também, porque o impulso do ego dela é mais do que natural, né? Faz parte do ser, do euzinho dela. Então, a criança não sabe nada do autocontrole, além daquilo que o pai, que o professor vai ensinar para ela. Por isso que nós, professores, nós pais, temos que ter assim um cuidado imenso nas nossas atitudes. Eu gostaria que eu tivesse sido mãe, acho que nos meus 40 anos talvez, porque daí eu teria esse... Mas Deus é perfeito, não é? A gente não sabe o porquê das coisas, mas Ele sabe. Então, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, seria diferente as tratativas com os meus filhos, seriam diferentes as tratativas com as pessoas que me cercam, tá? Então, a gente tem que entender que para ela, quando o ego dela quer, tem que ser na hora. Tá? Ela quer na hora. E daí você vai falar o quê? Você tem que explicar com amor, que nem tudo a gente consegue na hora. Por isso que nós estamos vendo jovens e adultos totalmente fora da casinha. Por quê? Porque não foi ensinado que quando o meu ego pede, não é sempre que ele tem. Quando o meu ego grita por aquilo, eu vou falar com amor. Olha, no momento é isso aqui. Não é verdade? No momento, eu lembro uma vez, o meu filho, acho que foi o meu filho caçula, eu não lembro qual deles foi o mais velho ou caçula. Eu sei que, sabe, esse negócio de moda, de tênis da Nike, calça da Adidas, tá? E nessa época, porque eu quero, porque acho que foi o caçula, porque eu quero, porque meus amigos têm uma calça super legal, eu lembro que eu fui em Franca com ele, levei ele lá no lojão que tinha lá, falei, olha, a calça é essa aqui que tem pra hoje. Vai querer ou não vai? É essa que tem pra hoje. Eu, até nas minhas limitações, no meu pouco conhecimento, no meu pouco desenvolvimento, eu até acho que dei uns break legal na turminha, mas eu queria ter tido mais conhecimento, eu queria ter tido mais embasamento, né, para poder falar melhor com eles. Porém, era o que tinha para aquela época, certo? Então, gente, você não trata no sentido de segurança quando você grita, né, fala assim, você quer a calça? Então vai comprar, vai buscar, vai fazer não sei o quê. Nós não sabíamos enquanto pais lá, mas a gente fere aquela segurança da criança, a gente fere o seu euzinho, não é? Então a gente vê muitas crianças, né? Eu digo da minha geração para trás, com o seu euzinho ferido, com sua criança ferida, justamente por isso. E eu até peço desculpas àqueles que eu feri, né? Eu feri meus filhos, posso ter ferido meus netos, sei lá, posso ter ferido mais pessoas, mas era o que eu não sabia, entendeu? E que hoje, lógico, eu sei e estou tentando melhorar cada vez mais. Então, gente, ele fala que em qualquer situação que nós tenhamos na nossa vida, o melhor é optar pelo riso. Não ficar se lamentando, julgando, lamuriando, né? Porque quando a nossa consciência divina está em oração, é através do riso, é através de você se colocar feliz. Você não ouve falar às vezes assim, nossa, aquela pessoa não tem nada, mas ela é tão feliz. Por quê?
Porque ela já tem, mesmo na ignorância da pessoa, às vezes por ela ser muito humilde, ela já tem, olha só, a consciência divina, ela já tem consciência da consciência divina dela. E que ela sabe que através do riso, da felicidade, ela vai conseguir se colocar diante de Deus, né? E pedir que seja removida da sua consciência esses medos, esses traumas, e buscar um modo de reconciliação com o todo. Olha que lindo, gente. Então desde criança é necessário que se ensine que a criança ela tem que compreender, né? Porque eles nasceram num momento divino, que foi esse encontro do pai com a mãe. Então hoje muitas separações que acontecem, as crianças, é preciso ser conversado, é preciso que os filhos deem chance para os pais falarem também. Sabe por quê? Porque eles precisam entender que a culpa não é deles dessa separação. Às vezes a culpa é porque alguém ali tinha que crescer de alguma forma, seja o pai ou a mãe. Às vezes, eu já falei isso, seja no amor ou seja na dor. Alguém vai ter que ser a ferramenta. Porque assim, nenhum encontro, ele fala aqui nessa carta que nenhum encontro é por acaso entre duas pessoas. Seja elas amantes, seja ela amigos, seja ela familiares, nenhum encontro é por um acaso. Ele está falando que vem como se você fosse uma ferramenta para o outro desenvolver, para o outro crescer. Então, às vezes, é preciso que esses laços, às vezes, se rompam. Se não está tendo entendimento, é preciso às vezes que esses laços se rompam para que haja um desenvolvimento emocional, intelectual, espiritual, energético até. Para que de repente você possa até entender as atitudes do outro, não é? Eu não estou dizendo que assim, na visão da igreja, do que a igreja fala, que Deus não concebe o divórcio, não concebe o aborto, não concebe nada, né? Eu entendo que o aborto é uma vida. Como que você tira uma vida sem autorização de quem colocou ela lá? Não é verdade? Então, são conversas, são assuntos que dá pano para manga, né, gente? Mas assim, às vezes uma separação, um divórcio causado, nem sempre é uma coisa tão ruim assim, porque faz com que o outro aprenda através da dor ou do amor, né? Ou que não aprendeu no amor, ou faça com que essas pessoas se retomem na vida, ou que essas pessoas sigam mais leves, diferente caminho, tá? Então, o que ele fala aqui, que nós somos nascidos desse momento divino. E a criança, ela é espiritualmente receptiva para tudo. E ela pode transformar esses hábitos que foram impressos na sua memória celular, ela pode identificar aquilo e pode modificar, se os pais forem ensinando, né? Desde cedo. Se os pais forem conversando, forem falando, tá? Então, ele fala ainda que nós devemos ensinar para a criança todos os benefícios do riso. E o que a gente faz? Pelo menos na minha época, gente, nossa, viver na escassez que eu falei para você me torturava. E com isso eu torturava, acho que meus filhos, né? Porque a nossa energia transpassa o corpo da gente para as pessoas. Então, viver na falta, não conseguir o que precisa, que às vezes é o básico, é o essencial, fazia com que eu me sentisse mal, ruim. Então, aqui ele fala que o quanto é benéfico você ensinar o riso para as crianças, tá? O quanto é bacana que eles aprendam a sorrir desde cedo. Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu pus para falar para vocês. Então, ao mesmo tempo, uma criança não deveria... tô falando do autossacrifício. Quantos de nós aqui falamos que assim, eu vou para a batalha do dia a dia. Nossa,
esse trabalho meu tá muito cansativo, tá? Olha, tô exausta. Sabe, gente? Você escolhe isso para você? O que você escolhe para você? Eu escolhi, já pus na minha cabeça. Eu vou trabalhar de segunda a quinta, tá? De tal hora, sexta, sábado e domingo eu quero sossego. Eu já escolhi. Ah, mas você escolheu como? Botei pro universo aí, ó. Universo, é isso que eu vou trabalhar. Sexta, sábado e domingo eu quero viajar, quero descansar, quero ficar quieta na minha casa, tá? Então aqui fala que a criança não deveria ser doutrinada no autossacrifício, uma vez que esse tipo de cuidado deve ser desejado e originado somente das percepções e objetivos espirituais do indivíduo. Então, desde pequenininho, foi falado para nós que a gente precisa trabalhar, Olha, se quer ficar bem na vida, você precisa sacrificar, sabe? Olha, quanto mais você se sacrifica, mais você tem o quê? Porque saúde é que eu não vou ter. Viver com meus filhos é que eu não vou ter. Teve uma fase na minha vida, gente, que eu precisei... a minha filha do meio, a segunda, estava sendo amamentada e meu marido naquela época estava desempregado. E, sabe, naquela questão de orgulho, de não depender das pessoas, eu peguei e falei, eu vou ter que trabalhar. E daí eu deixava minha filha na minha sogra. Aliás, deixava meu filho na minha sogra, porque minha casa era para baixo da minha sogra e da minha mãe. Então eu subia e já deixava meu filho com a minha sogra. Olha que triste hoje. Hoje eu fico triste de lembrar disso. Daí eu preciso trabalhar isso em mim, porque isso me dói ainda. Daí eu pegava e deixava minha filha na minha mãe. Só que a minha filha eu amamentava ainda. Então eu fui trabalhar numa loja. E eu chegava na loja, o dono da loja fazia com que eu lavasse. A loja, quem é de Sorocaba vai lembrar, chamava-se Princesinha, ali na Barão do Rio Branco. Era uma loja comprida, assim, de roupas de criança. Era tipo uma boutique de roupas infantis. Então o dono da loja fazia eu chegar e eu lavava a loja no balde, não era nem esguicho. Então eu ia pro final da loja, pegava balde, vinha, lavava a vitrine, lavava o chão da loja e voltava com vários baldes, né? Porque eram vários baldes, um de cada lado, assim, segurando. Daí dava... É que eu não tô com a minha carteira de trabalho aqui, senão eu ia mostrar. A foto da minha carteira de trabalho é a foto dessa época. Eu tava pele e osso. E daí, era a hora do meu almoço, eu não almoçava. Eu corria para casa da minha mãe para amamentar minha filha. Então, lá minha mãe punha um prato assim, às vezes não dava nem tempo. Eu tinha que ir a pé, correndo, subir, voltava correndo e saía da loja 6 horas, 6h30, daí passava, pegava minha filha, daí passava na minha sogra, pegava meu filho e descia a pé. Tudo a pé, porque eu também não tinha carro. Então, gente, desde cedo foi falado para nós o quanto é prazeroso, quanto é legítimo a gente fazer autossacrifício. O sacrifício é importante? Às vezes é. O jejum é importante? É. Mas você precisa ver até que ponto, né? Até que ponto eu trabalho 24 horas por dia e não vejo nem meus filhos, nem meus pais, nem ninguém? Até que ponto eu me dou ao trabalho e minha saúde eu esqueço? Então é tudo isso, gente, que ele fala, que a gente tem que ter esse cuidado com os nossos filhos, com as nossas crianças também. Bom, gente, no mais, esse poema, quem não viu a live desde o começo, veja, porque é um verdadeiro poema, a forma com que nós fomos criados. E eu espero que aqui eu tenha sido um pouquinho de contribuição para vocês. Eu volto, eu não sei se amanhã ou depois, porque às vezes eu falo amanhã e surge alguma coisa, eu tenho que atender alguma coisa, não dá tempo. Então eu volto para falar da outra carta. Nós falamos das 5 já, que está aí no meus stories, no meu feed. Falamos da carta 3 e hoje a carta número 6. E são 9 cartas. E eu quero falar muito desse enorme, desse grande, desse maravilhoso terapeuta, que é ele lá em cima, que é Jesus, tá bom? Beijo grande no coração e gratidão, gratidão sempre. Tchau!